Olá, seja bem-vindo a esse podcast. Mas aí faz igual o Lu, faz igual o Manda aí, cara. Ó, eu vou falar pra vocês, o negócio vai ser legal, porque até o Silvio Santos veio assistir esse podcast hoje, mano. Bem, Os caras dizem, ó, é o seguinte, esse podcast a gente vai falar do segredo do Silvio Santos. Vai ser revelado aqui. vai ó. ser revelado. Segredo do Silvio O Santos. Ele SS. tá aqui, ele não quer aparecer, ele pediu pra não aparecer, mas ele tá. Dá uma palavrinha assim, você fala aí, só não aparece. Vem viver, fala, vem viver. Espaço livre, vem viver. Aí, Silvio, é isso aí, ó. Já tesouraram ali, ó. Já tesouraram ali. Ele já tava fazendo assim com a mão, ó. O Silvio tava aqui pra mim, aqui, ó. É. Pra falar, ele quer dinheiro, mano. Quer. Pensa no judeu. Ele quer cachê, né? Cachê. Então deixa quieto. Então vamos lá, vamos começar o nosso podcast. A gente tá hoje aqui com o Daniel Castro. Ele é professor de hebraico Halel, professor de cabala judaica e um grande amigo meu. Nos conhecemos em Brasília, acho que uns 15 anos atrás, né? Mais ou menos isso, ou mais até, se bobear. Tá velho, hein, cara? Então, velho. E velho. a gente estava no evento palestrando, ele falando sobre o mundo espiritual e eu falando sobre filosofia. Foi uma coisa muito legal, conectamos logo de cara. Junto com a gente também o Júlio, e empreendedor, visionário. Você dá pro Júlio um papel em branco, 2 canetas, ele monta uma empresa e 3 franquias. E a ideia hoje é a gente falar sobre a fundamentação teórica da cabala, né? Porque para muita gente é algo que parece muito longe, parece esquisito, parece do mal, parece não sei o quê. Então a gente está com o Dani aqui, ele vai trazer luz sobre esse assunto, né? E eu quero que você preste atenção. Se tiver papel e caneta, anota aí, porque, cara, esse cara é violento. Já falei demais, vou deixar ele agora se apresentar e falar. Vai lá, Dani. Então, primeiro é uma honra, né, estar aqui e a gente poder chegar aí em diversos lares de pessoas de diversas crenças diferentes, né, e ser luz. O que importa é ser sal da terra e luz do mundo, né? E sempre tem assuntos que são polêmicos por causa de coisas que se espalharam, né? Ah, isso aqui não presta por causa disso. Aí a pessoa nunca estudou ou nunca pesquisou e aí já tem uma opinião formada de algo que ela é ignorante, né? Acerca. Sim. E aí, então, a gente verifica que existem coisas que viraram tabus na sociedade com o intuito de esconder. E aí as pessoas, ao invés de pesquisarem, elas aceitaram aquilo como uma verdade plena. E aí, então, falar, não presta, porque isso aí, falam, isso aí é feitiçaria, judaica, que isso aí, falam diversas coisas. Então se criou uma polêmica. Mas ao mesmo tempo, hoje que a gente vive essa época da tecnologia, né, que está na palma da mão, e a gente tem uma abertura, hoje em dia você entra na internet e você vai ter um monte de rabino, que antigamente não tinha uma plataforma para serem ouvidos pelo mundo, né? Eles estavam nas comunidades e hoje eles são uma voz para milhões de pessoas e estão abrindo uma série de coisas que para a grande maioria era um tabu. E as pessoas estão tendo a oportunidade de pelo menos ouvir e depois tirar suas conclusões. Não ter uma visão pré-definida de algo que não conhece. Perfeito. Né? Isso eu acho perfeito. Eu costumava falar para meus alunos assim, quando eu dava aula na universidade, mentalidade fixa. Uhum. Esse é um grande problema que eu vejo hoje nessa galera. Elas têm a mentalidade fixa. O que é a mentalidade fixa? Você tem uma informação e você tira aquilo como verdade. Sim. E define. É assim. E acabou. E acabou. E aí é muito curto. A definição é muito curta. Não, e geralmente as pessoas que têm a propensão para isso, elas é como um chip, né? Elas estão chipadas para pensar a mesma coisa. Sim. E se elas pensarem fora, aí vão ser julgadas pelo meio que elas frequentam. Sim. Então, tipo assim, ela vem e fala algo e fala que tá destoando do que é o discurso, aí vai falar, não presta, e coloca um X. Mas não dão nem a oportunidade de falar e ser ouvido para tirar uma conclusão. Sim. Então, tipo assim, você vai pro inferno. Por que eu vou pro inferno? Você vai pro inferno porque você vai pro inferno, porque você tá indo contra, porque é assim.
e é a verdade absoluta, né? Sim. Entendeu? Então, durante muitos anos, por causa que a gente não tinha essa abertura de tecnologia para as vozes se expressarem e o povo poder ouvir e tomar uma decisão própria, não de um sistema, de um líder, de uma religião, mas faz sentido isso. Eu vou ouvir, as pessoas elas nem queriam nem ouvir falar. Então, o que a gente mais vê hoje em dia, por exemplo, na internet, você pega pessoas de religião diferente que entram na página de uma certa religião e ficam condenando essa pessoa. Não deixam ela se expressar. E a página é dela, ela fala o que ela quiser. Sim. Entendeu? Eu entendi que eu vivo isso. Você vive. É verdade. Eu só entra lá e me xinga, cara. Você verdade. vai, você expressa a sua opinião, e aí a pessoa vai e ela quer te catequizar, né? Não, o que eu acho engraçado é o seguinte: as pessoas, elas não acreditam em quem. Tipo, ela te rotula, aí você diz assim: não, mas eu não sou isso. Ela fala, não, você é. Ué, tipo assim, então ferrou, mano. Se eu não sei quem eu sou, era. você que não me conhece sabe quem eu sou, então já era, né, meu? Porque eu tô dizendo, não sou isso. Sim. E a pessoa fala, pronto, eu vou falar o que mais? Acabou. E a coisa mais constante no universo é a mudança. Isso. Você, por exemplo, você estava em determinado lugar e você mudou. Você mudou seu endereço, você está em outro lugar. Sim. Mas a gente muda constantemente o pensamento. O que eu pensava há um ano atrás, com o Sim. conhecimento que eu agreguei, tá diferente do que eu pensava. E as pessoas não entendem isso. Não é uma verdade única, exclusiva que vai engessar. É uma verdade que vai libertar. Sim. E a liberdade está aonde? Na mente. Na mente. Então, se eu venho e rotulo algo e eu vendo como uma verdade exclusiva, eu estou privando as pessoas de usarem o direito de livre-arbítrio, de pensar e tomarem as suas próprias conclusões. Perfeito. Né? Perfeito. Por isso que verdade é uma pessoa e não um fato. Porque toda verdade é meia verdade. Sempre tem dois lados. Sempre tem dois lados. Toda verdade é meia verdade. Você vai ter uma pessoa que vai falar algo e a outra vai falar o contrário, né? Sim. E às vezes aí é difícil. Esse é o papel do juiz, né? Ele escuta os dois lados e aí toma uma decisão pautada no que ele ouviu. O que ele ouviu. E geralmente as pessoas fazem o quê? Um lado só e já tem o juízo. Sim. Não é? Sim. É um lado só e já condenou. Não, você é isso. Quem é você para falar o que eu sou, se nem eu sei o que eu sou, se eu estou mudando constantemente, né? Impossível. Impossível. O conhecimento que eu tinha há 10 anos atrás, o que eu falava, mudou completamente pelas coisas que foram se agregando, né? Por isso que a sabedoria, ela vem com o tempo, com aquilo que você está mandando para dentro de você, né? Então você tem que ser livre para ouvir, ponderar, isso aqui é legal, isso aqui não é, isso aqui funciona, isso aqui não, e não uma verdade pré-concebida que coloca algemas e deixa as pessoas presas, né? Perfeito. Então, quando a gente fala, por exemplo, as coisas que aconteceram durante a história, né? As maiores calamidades, elas foram feitas em nome de religiões por pessoas brutas. Sim. Elas estavam embrutecidas no pensamento. Sim. Ou você aceita agora, ou a gente vai queimar sua literatura. A gente vai perseguir vocês em praça pública porque vai ser um exemplo. Né? Se você não pensar igual eu vou te matar. Sim. Se você não aceitar o que eu quero, você não serve. Então, a gente verifica que ao longo da história, os principais motivos de guerra, de perseguição, de etc., sempre tiveram um cunho religioso. Por religiões que querem programar as pessoas, né? E não mudou, né? Não. Pelo contrário, a gente vê isso, a gente passou por um tempo de pandemia, né? Sim. Eu acho que na pandemia foi um freio na humanidade, para a humanidade pensar, o que eu estou fazendo? E aí a pandemia levou cristão, judeu, muçulmano, hinduísta, não tinha classe religiosa, não tinha classe social e nem país, não protegia. Perfeito. Entendeu? Ela veio e assolou a humanidade por um tempo de introspecção, né? Acho que vocês estão muito acelerados pensando nas coisas que são materiais e vocês estão deixando de lado esse veio que é importante, que é o veio espiritual. E a maior dificuldade é você conseguir amar e tolerar quem é diferente de você. Né? Porque as pessoas impõem, essa aqui é a verdade, você está fora dela e te arrancam. E aí elas vão te rotular. E esse rótulo faz com que o ódio predomine, né? Então, eu sou melhor do que você, essa terra é minha, não é sua, eu tenho melhor armamento, e aí você tem os motivos de guerra.
de conflito e de confusão, né? E aí a gente verifica que ao longo da humanidade, ao invés do homem entender que a matéria que foi usada para criar o negro é a mesma do branco, só mudou a cor. Porque você vai lá no Paraná e a terra é roxa. Sim. E aí você vai para outro lugar e a terra é mais clara. E a matéria-prima que Deus usou é a mesma, só que tem colorações diferentes. E o homem, que tem tanta tecnologia, não conseguiu evoluir no pensamento que não importa a cor. Perfeito. Né? Que não importa onde nasceu, que não importa qual é o nome do dinheiro que você dá. O que importa é que todos nós saímos da mesma origem. E o que acontece? Tudo que vai e volta, é feito bumerangue, não é? Sim. Então, da onde saímos, vamos voltar, independente do credo. E da onde saímos? Qual é a nossa origem? Então, a nossa origem arremete lá para a terra, né? A terra, que eu digo, o pó, né? O pó, você tem um oleiro que trabalha no pó, e do pó ele faz a matéria. Então ele pega algo, ele vai esculpir algo, e ele pega e faz o homem. E aí a matéria-prima que ele usa é diferente, mas o resultado é o mesmo. Porque você imagina se todo mundo fosse branco, de olho claro e galego, né? Aí como ele é criador, então a criação não é monótona. Ele seria sem criatividade. Você imagina. E o que a gente mais vê no mundo é a liberdade de se criar, né? Então a gente tem aqui uma pessoa que pega um papel e uma caneta e que cria. Você não falou que ele vem, dá um papel e uma caneta, ele cria um empreendimento. Esse é o lado da criação que ele colocou no homem, independente da religião. Ele colocou em toda a humanidade o poder de criar. Eu crio pensamentos, eu crio ideias, eu crio empresas. O que eu preciso é um rascunho para eu colocar no papel o que eu estou criando. E essa criação, ela não faz acepção de pessoas. Né? Você pega uma criança, ela pode criar algo. Sim. Você pega um adulto que pode criar algo. E essa criação, ela foi colocada em toda a humanidade. Então, o que o homem fez? O homem criou barreiras e fronteiras. E essas fronteiras que dividem fazem o mundo ruir. A casa dividida não prospera. Né? Então, não, eu sou americano. Não, eu sou chinês. Aí começa uma briga e tipo... Né? Por quê? Porque quer poder. Então a gente vê que tudo na humanidade é pautado nisso. Então, você é o quê? Eu sou brasileiro. Não, eu sou um cidadão do céu. Essa é a minha origem, né? Aí então pouco importa se é brasileiro, se é paraguaio, se é uruguaio, se é angolano. Não importa a cor, o que importa é o que está dentro. Né? Então, dentro desse frasco tem a criação. Então, aquele que criou tudo e todos deu o poder de criar ao homem. Então o homem tem esse poder de criar. Então você cria um pensamento, você criou. O livre vem viver, o espaço. Por quê? Porque foi fruto da criação. Então você está cocriando com ele. Entende? Ele te deu a matéria-prima que ele usou para você cocriar. Entendi. Então o que acontece? O homem está sempre criando. O homem vai e cria uma família, o homem vai e cria filhos. Né? O homem vai e cria empresas, o homem vai e cria fluxo. E o mundo, ele gira por causa dessa criação, da criatividade. Então, todas as vezes que existe uma ideia, uma criação, é o próprio Deus que continua criando. Ele não parou em Gênesis de criar. Legal. Né? Gênesis é uma pauta para a humanidade entender o que é a criação. E a criação continua em progresso, sendo executada pela humanidade. Então o maior tesouro, que é a criação, ele depositou no homem. E eu costumo dizer que o homem é um banco. Porque o maior tesouro, que é a criação, o poder de criar, ele depositou no homem. E o homem está criando. O homem cria bancos, o homem cria casas, o homem cria construções, o homem cria negócios e oportunidades. Tudo é fruto da criação. Tudo é fruto da criação. Então, o homem também cria o mal. O homem também, porque tudo existe uma dualidade, né? Tá impregnada no homem, né? Então você tem 2 olhos, dualidade. 2 narinas, dualidade. O princípio da polaridade. Isso. Né? Mas se você for ver, por exemplo, na face, você tem 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos, mas você tem uma boca. Então você está falando
de órgãos que têm uma polaridade, a boca não. A boca não. A boca seria o elevador da mente. Na mente você cria e com a boca você solta, né? Só que você tem duas portas para proteger. Que você vai ter os lábios e os dentes. Então tá falando o quê? Para você ter... Olha, só agora, não, olha que loucura, mano. É o seguinte, todos os orifícios, ele tem 2 e uma porta. O olho tem os 2 olhos e a pálpebra. O ouvido, agora a boca só tem 1 e 2 portas. Isso. Porque você pega, se você for ver, os ouvidos estão abertos e as narinas também. Quando o homem se sentiu ameaçado, o que a humanidade fez? Colocou uma máscara. Aí você vai, por exemplo, num garimpo, o cara usa uma máscara poderosa para o pó não entrar e causar dano no pulmão. E aí você estava batalhando contra algo que estava dizimando a humanidade, que era o Covid, com uma máscara que você compra por R$2 de pano. Porque tava o quê? Era um grito, eu vou me proteger com essa máscara fuleira. Eu não tinha pensado nisso aí. Mas eu acho que Faz todo sentido, mano. Deus tem um cara, senso de humor ele devia animal. dar risada, né, mano? Dá uma risada. Deus tem um maior senso de humor, né? Que Deus acho que falou assim, eu vou mostrar pra vocês como que vocês estão, né? Como que vocês estão, mascarado. Pega aquela máscara fubá, você acha aquela De máscara... 99. Os caras faziam com TNT, mano. É. Máscara de TNT. Não, os caras colocavam camiseta, tipo, esquecia minha máscara, colocar cueca. Porque ele achava que ia proteger a porta, né? Então o cara... E o que acontece? Quando é um inimigo E a Bíblia diz visível, o seguinte, o que contamina o homem não é o que entra, é o que é sai. o que sai. Mas Olha aí, o cara. que é interessante é porque sai por onde? Pela boca, Pela boca. Então, aonde você cria? na mente. Na mente. Então você tem um elevador do alto para baixo. Tudo vem do céu, certo? Vem do céu para a terra. Então, esse mecanismo celestial que vem do céu e depois ele se manifesta na terra, está no homem, na cara. Cria no lugar alto, mas manifesta no lugar baixo. Esse lugar baixo é que você tem que tomar cuidado, porque tem 2 proteções. Então você vai ter os lábios para protegerem e os dentes, para tipo assim, ó, toma cuidado. Por quê? Quando eu falo, eu estou expressando o que eu estou criando. É fruto da minha mente, certo? Então, depois que saiu, o que acontece? Uma parte, 50%, vai externalizar para as pessoas ouvirem. E 50% fica armazenado. Por isso a gente atrai a energia que a gente vibra. Isso. E o que acontece também? Quando eu falo algo, 50% está internalizando. Então, por exemplo, quando eu vou e amaldiçoo alguém, 50% está saindo e 50% está ficando. Por isso que as pessoas que só reclamam, só murmuram, só vivem pra baixo. E vão atrair coisas baixas. Coisas baixas, porque você atrai aquilo que você vibra. E você não controla o que sai. Porque é o que sai que atrai. Entende? Então, tipo assim, você não vai ver uma pessoa que é positiva, que tá falando, o cara tá assim, ó, vai dar certo, vamos, não para, vamos, continua andando com o cara, deu tudo errado. Lipe, ó dias, ó céu, ó azar. Não vai andar junto. Não, eu não consigo. Não, porque o discurso é outro, entendeu? Que a fala é outra. Então eu costumo, por exemplo, eu vou atender um casal, vou atender pessoas, eu escuto a fala. Sim. E você já reparou que tem pessoas que falam e é difícil você entender? Sim, Por quê? Porque a mente da pessoa está em desordem. perfeito. Então, Sim. o que sai, que é a manifestação do que ela está criando, então ela tem um problema sério com a criação. Entendeu? Entendi. Aí, então, cria aqui, que é no alto, mas sai aqui, que é a boca. E a boca é chamada de reino. Então, os lugares altos se criam, por isso que fala, né? Que Deus, o Criador, ele habita nos lugares altos. Sim. Está falando de criação. E a expressão, a manifestação desses lugares altos é pela boca, que é o reino. Entendeu? Que loucura, mano. O reino... Então, é imprescindível usar bem a boca. Que legal. Não, olha isso aqui. João 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo.
A palavra aqui no original, em grego, é logos. Então João diz, João é o evangelho espiritual, é o quântico, né? João é o quântico. Mateus, ele escreveu para os judeus, né? Então ele começa ali explicando todo o detalhe, toda a genealogia, para falar que veio de Davi, Mateus. Marcos, ele escreve para os romanos. Romano é acelerado, é rápido. Ele já começa, Marcos já não fala nada, é curtinho, é rapidinho. Curto, porque romano é empreender, mano. Os romanos eram os empreendedores da época, conquistador de cidade. Pá. E aí, Lucas foi para os gregos. Os gregos eram filósofo, estudioso, os caras prestavam atenção. Então, Lucas, por ser médico, ele tinha mente investigativa. Então, o que ele fazia? Ele ia nos mínimos detalhes, pá. Então o evangelho de Lucas é o evangelho investigativo, é o detalhoso. E João era muito louco, entendeu? João era o espiritual, entendeu? Era o transcendental. João era o quântico, era o zen, era o quântico. João era o cabalista, João era o cara espiritual. Né, mano? E João fala assim, ó, no princípio era o logos. Sim. Logos quer dizer pensamento. O que é pensamento? Pensamento é energia. Energia. As sinapses neurais é energia. Então, olha que João fala. Deus é energia. Né? Olha que loucura, porque aí Deus, e pensamento tá onde? Nos lugares altos, na cabeça. É isso que você tá falando. Olha aí, ó. Mas é interessante porque fala o quê, né? Que o fruto da energia é a luz, né? O fruto da energia é a luz. Então, acabou a energia, acabou a luz. A colheita da energia se chama luz. Luz. Né? Então, todo investimento tem a necessidade de ter um retorno. Então, o retorno é a luz, certo? E a luz tem um pai. A luz tem um pai. Então... Pai das luzes. Entendeu? Então, tipo, ele é pai da eternidade e ele é pai das luzes também. Pai então, ele tá luzes. falando o quê? Tudo isso que é a colheita que vocês estão tendo, eu sou pai do negócio. Fui eu que criei. E eu tô dando para vocês a oportunidade de co-criarem comigo. Olha que louco, mano. Porque aí que você tava falando, né, do pensamento. Em hebraico a gente chama a palavra, a gente fala dabar. Dabar. Dabar, tem gente que fala deber, aí dabar. Que aí seria D, B e R, lembra? Hebraico você tem consoantes. As vogais, elas vêm depois para pessoas como nós, que tem a mentalidade ocidental, poder entender. Aí vem os maçoréticos, né? Os pontinhos maçoréticos. Os pontos maçoréticos e tal. Para você poder ter as vogais, que até então você não tinha. Então você vai ter a palavra dabar, que é D de Dalet, que forma... Que é porta, né? Delet, que dabar, Dalet, forma Delet, que é porta. Bet, que vai ser a casa. E o R, que é Resh, que é cabeça. Então, o que você está falando? Você está falando de uma estrutura. E aí, uma porta de uma casa que quando você entra, você tem acesso ao pai. E agora você não vai estar nos lugares baixos. Porque ele te faz cabeça. Aí, mano. Beleza? Então, tipo assim, por que cabeça? Porque agora você tem um padrão celestial de cima. Então você vai ter domínio sobre a criação. Mano, olha que louco, cara. Isso é... Porque é o seguinte, olha que loucura. Deus vai lá, vamos continuar na mesma historinha. Deus vai lá e faz o boneco do barro. E aí é o seguinte, o boneco do barro, ele tá inconsciente. Perfeito. João falou que Deus é um pensamento. João fala, o princípio era um pensamento. O pensamento pensou, o pensamento se materializou, o pensamento se fez carne e habitou no nosso meio. Foi aí que deixou a galera louca. Até então, que fala que Deus era pensamento, estava tranquilo, que os gregos entendiam isso. Mas quando ele fala que o pensamento virou carne, os caras ficaram loucos. Sim. Só que aí é o seguinte, então, Deus é pensamento. Só que a Bíblia também diz que Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adorarão Pai, Espírito e verdade. Porque Deus é espírito. Então, se Deus é espírito, Deus também é pensamento. Então, vamos lá. Aí Deus faz um boneco de barro e esse boneco tá inconsciente. Tá lá, inconsciente. Aí Deus sopra que nele? O espírito. E aí ele passa a ter consciência. Entendeu? Porque o espírito veio na consciência. O espírito trouxe a criação. Porque é na consciência que cria. Não é na ciência. Um animal faz ciência. Você treina um cachorro, por que ele faz ciência? Você dá o negócio, rola, pai, ele viu que ele rolou, ganhou um biscoitinho. Ele não rolou, apanhou, isso é ciência. Analisa, compara e conclui. E ele tá preocupado com o retorno. O retorno, é ciência. Agora não, agora a consciência é saber por que faz.
Entendeu? Então, uma aranha, ela não sabe que ela faz uma teia, ela nasceu fazendo teia. Um pássaro não sabe o que é voo, ele nasceu voando. Entendeu? O homem não sabe ser homem, mas ele se cria. Sim. Ele se humaniza, ele vai Sim. fazendo, ele se socializa, ele vai E criando. aonde ele vai, ele tem essa capacidade de se adaptar, de né? se adaptar, de criar. Né? Olha que louco, velho. E é interessante que, por exemplo, você pega a matéria-prima da criação é invisível, porque as palavras são invisíveis. Então elas não vêm desse reino, Perfeito. certo? Ela vem de um reino invisível, Olha aí. né? Fale mais sobre isso. E aí, então, nesse reino invisível, existe o poder de você transformar algo invisível em matéria. Opa. Então você tem o poder do invisível se transformar em matéria. A matéria que você toca hoje, ela é fruto de algo invisível. Então você está na linha do pensamento, certo? Teve alguém que pensou nessa mesa. Então era invisível, Uhum. na mente dele. Sim. Aí a maneira que ele pôde expressar a mesa é quando ele abre a boca e fala as características, certo? Sim. Aí agora não é mais invisível, porque agora já teve um rabisco, agora ele já desenhou algo. Aí depois você tem a maneira de executar. Então a gente está tocando em algo que começou com um pensamento. Então quando você vai lá em Gênesis 1:1, que fala, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra criar, em hebraico, é o verbo bará, Bará. De gordura? gordura. Porque não poderia ser traduzido que pra gente do ocidente não faria sentido nenhum, né? No princípio engordurou Deus os céus e a terra. Boa, interessante. Né? Você imagina você lendo lá e Ia falando, ser bom pra Bombril vender detergente, né, mano? Ó, e Deus engordura os céus e a terra. Patrocínio Bombril. Limpa e desengordura o que Deus fez. aí imagina, né? Então a pessoa ia ler e falar, meu, engordurou e tal. Mas qual que é a linha do pensamento? A linha do pensamento é que a gordura é plena de tudo. Então, na verdade, a criação estava tudo dentro dele. Todas as ideias estavam nele. E aí, então, ele se espreme e essas ideias começam a se manifestar, elas começam a sair para fora. Então, tudo que saiu dele vai o quê? Voltar para ele. Porque ele é a origem, certo? Certo. Então, por exemplo, por que as pessoas amam o vinho? O vinho É a gordura da uva. da uva. E como que você faz para você? Espreme. Você aperta. Aperta. Então, sem o homem saber, já está dentro dele que ele está provando a criação. Então, quando o homem pega a taça do vinho, você já viu? Na taça você põe o vinho, você nunca brinda na mesa, você põe pro alto. Você está Sim. falando o quê? Inconscientemente, o mundo inteiro. Independente do credo, da religião. Vamos celebrar? Vamos. Pô, coloca numa taça, pega um bom vinho e levanta pro céu. Aí vai falar tears, ela em hebraico fala lehai, uma vida, tintim. Massari, árabe. Massari, entendeu? Mas vai sempre pro alto, porque o homem tá falando o quê? Eu tô provando a criação. E merece festa. Festa. Vamos celebrar a vida. E aí você fechou um grande negócio. Vamos celebrar? Vamos pegar um vinho? Pega lá na taça e cheers. Pau. E aí você tá com pessoas que fazem parte. E aí a gente tá provando a criação. Então você tá dizendo que Deus, ele brinda o tempo todo enquanto a gente vive. Deus é festivo, né? Por isso que ele estabeleceu as festas. E as festas que ele estabeleceu são as festas que regem os tempos. Então, quando, por exemplo, a gente fala festa, em hebraico é moed. Festas moedim. Im é sempre plural, né? Moedim. Que seria o quê? Apontamentos. É uma bússola. Olha aí. Então você tem uma festa para começar o tempo de primavera, uma festa para começar o outono. E as festas celebravam o quê? Eu plantei, mas eu tenho a festa que eu vou colher. Então eu celebro no plantio como na colheita. E essas festas marcam esses tempos para que o homem possa ter uma direção. Não adianta você plantar agora, se você plantar na estação errada, você não vai colher. Então, por que ele fez isso? Para ser uma bússola, para que os homens não se percam no tempo. Boa. Entendeu? Que você pensa assim, ó, da onde a gente saiu, a gente estava o quê? Estava dentro dele. Por isso que é o conceito da gordura. Até que ele se espreme. Quando se espreme, começa a sair. Né? Aí você pega, por exemplo, eu gosto de suco de uva. Aí você vai lá e você faz o mesmo processo do vinho. Qual é o processo do azeite?
com a oliva. O mesmo. É o mesmo. o mesmo. Então, aí o azeite que a gente ama, o azeite extra virgem, ele passou por um processo para ser exprimido. Sim. Porque é o conceito da criação em Gênesis. Olha que loucura. Então você pega o azeite, quanto melhor for o azeite, melhor é o paladar. E você já viu que dentro da boca, Deus colocou o céu? Por isso que a gente fala o céu da boca. Olha aí, olha aí. E aí não tá embaixo, tá no alto. E quando você prova algo que alguém fez, que criou um prato, os grandes chefes, eles estudam, porque eles vão ver o que vai harmonizar com o quê. Né? Ele não cozinha aleatório, ele vai falar, não, se eu pegar esse alimento e misturar com esse alimento, eu vou dar uma experiência para essa pessoa que vai ser celestial. Aí você vai num restaurante, paga uma fortuna por um prato que é pequeno, mas que a pessoa experimentou, fez várias tentativas, porque ela quer agradar o céu da sua boca. E aí quando você vai, você experimenta, você fica, meu Deus, que maravilhoso. Por quê? Porque é uma experiência de criação do céu para a terra. Então entra por onde? Pela boca, que é a parte baixa, mas toca o céu, que tá instalado na boca. E aí você tem essa experiência, porque a gente come 3 vezes por dia, né? Vai lá, No toma mínimo, um café. Né? Tem uns que 17. Tem uns que não param, né? O cara vai dormir comendo, levanta comendo e tal, mas é porque é uma experiência, né? Então, quando a gente vai celebrar algo, um aniversário, a gente pensa no restaurante que a gente sabe que a comida é boa. Porque a gente quer ter uma experiência com o céu. E aí, que né? loucura. O alimento vem do céu. E foi ele que pensou em tudo isso. Porque, imagina, ele pensou, falou assim, o Ale gosta de goiaba, mas o Daniel gosta de manga. Aí ele vem e, de acordo com as pessoas, ele cria diferente, porque é nessa pluralidade que ele consegue agradar. Então, se a pessoa gosta de limão e você dá um suco de laranja, ela quer uma limonada. E ele pensou nessa pessoa, tanto que gosta da laranja como do limão. E ele fez tudo isso para agradar o homem. Então, a criação, o desejo da criação, é agradar a criatura. Faz sentido. Então, por exemplo, você vai no aniversário de uma pessoa que você gosta. O que você vai fazer? Você vai separar um tempo, pensar no que a pessoa gosta. Você vai no shopping e fala assim, eu acho que essa roupa aqui é a cara dessa pessoa. Por que você está parando o seu tempo, você está investindo o seu dinheiro para dar um presente? Porque você quer agradar. E quando a pessoa recebe, fala, meu Deus, é minha cara. Nossa. Né? Meu, você acertou em cheio. E aí a pessoa fica feliz e por quê? Porque a pessoa foi lembrada. E o que você está fazendo? Você está reproduzindo o céu. Por quê? Porque Deus criou para te agradar. E quando você se agrada, ele se alegra. Então quando a gente vai levantar uma taça para o céu e a gente brinda, a gente está falando, meu, o Senhor é bom. Independente da religião, entendeu? Entendi. Por quê? Porque é do céu, dos lugares altos. Sim. Então, essa fonte são dos lugares altos. Eu vou celebrar com os lugares altos. Então é festa. Entende? Então, o que ele tá ensinando? Tenha prazer. Né? Que tem gente que ganha dinheiro e não celebra a vida. Sim. Então, ao invés dele ser corrente, ele estoca. E quando você estoca, é porque você tem medo que vai fazer falta. E da fonte que vem, não tem falta, porque é abundância. Então você pode ver que existem ricos que não gastam em nada e não aproveitam a vida, depois os filhos vêm e torram tudo. Acaba com tudo. Por quê? Porque Sim. eles não tiveram experiência daquilo que poderia produzir, porque são os prazeres. Entende? Então, quando Deus criou tudo, Deus estava sempre pensando no homem para que o homem pudesse ter prazer com a criação. E quando o homem tem prazer, o que o homem vai fazer? Agradecer. Então, inconscientemente, a gente agradece ao céu toda hora. Teve uma vez que eu deixei um prato de comida, um saco com uma pessoa, quando ela não estava vendo. Coloquei e fui embora. Quando a pessoa virou, ela abriu e ela viu que tinha, ela estava com fome. Então, foi o quê? Uma provisão do céu. Sim. O que ela faz? Agradece a Deus. Você sabe qual a religião dela? Você sabe o que ela crê?
Qual que é a resposta dela? Deus. O alto. Sim. Então, na verdade, o que a gente fez? A gente cocriou. O céu deu uma oportunidade pra gente ser um presente. Cara, louco isso aí, mano. Né? Louco. Entendeu? Aí você Entendi. vai e você dá um presente pra alguém que não pode lhe dar nada em troca. Você tá criando uma ação de justiça. Atos de justiça. Os atos de justiça, que é você... É diferente, por exemplo, a Igreja Católica falava em caridade, né? Vem de caritas, que seria mais por dó. Eu tenho dó, então eu me movo. Atos de justiça de Sedaká é uma reparação do que é injusto. É diferente. Então, tipo assim, se eu tivesse aqui, é muito injusto. Então, como cruzou o meu caminho, eu vou reparar. É bem diferente. Entendeu? Pensar assim. Então, tipo muito assim, diferente. é uma oportunidade para reparação. Pra fazer justiça. Porque Isso. o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Isso. Então, quando a gente fala paz e plenitude, então você está falando justiça é o quê? Reparar algo injusto. E quando você repara, você tem o quê? A plenitude. Olha como que é louco, né, cara? Porque na mitologia, né? Então, lá na mitologia grega, né? Que é da onde praticamente originou-se todo o pensamento ocidental. Sim. Não oriental. Oriental aí é outra Sim, loucura. é outra. Aí o Ming vai pegar as africanas e deixa quieto. Mas aí, então, a primeira vez que aparece justiça lá na mitologia vem do caos. Né? Porque o primeiro Deus que aparece na mitologia é o caos. Aham. Né? Porque o Deus, ele aparece, não nasce, não surge. Deus, ele sempre existiu. Sim. Então, o primeiro Deus que aparece é o Quem caos. criou ele, né? Ele já existia, ele antes da aparece. antes da criação ser Ele criada, acabou, ele já é. Aí apareceu o caos, o primeiro Deus. o pai tá on. E aí depois de caos é o que é caos? Caos é o caos. Assim, não tem organização, não Desordem. tem desordem total, não tem teto, não tem chão, não tem luz, não tem nada. Aham. É uma loucura, é um Aham. caos. E aí o segundo é Gaia, né? Porque então no caos era uma loucura, aí vem Gaia que é o chão. Aham. Né? Então agora se no caos a gente cai, que nem Aham. no caos agora você se Agora você não taboca cai. porque agora vem Gaia. Aham. Né? E aí o terceiro é Hades, ou o Tártaro, que é os glutões de Gaia. Né? Então tem caos, a Gaia e agora os glutões de Gaia. Aham. Né? Aí o quarto é Urano. Né? E quando ele aparece na antagonia dos deuses, ele aparece assim, Urano cobre Gaia. E o verbo cobrir é o mesmo usado no veterinário. Então o Urano copula com Gaia. O Urano chega a comer na Terra. Entendeu? E aí o Urano tá lá, mano, fornicação ininterrupta. E Gaia começa a parir. E Gaia pare pra dentro. É até esquisito falar isso, porque como o Urano não sai de cima, o Urano não para de fornicar, os filhos de Gaia não conseguem sair de dentro. E aí sai 12 titãs nesses daí. Né? 12 macho e 12 fêmea. E ficam lá dentro de Gaia. E Urano copulando. Aí um dos titãs, né, que decide livrar a mãe. E aí vem a mãe, faz uma foice. Né? Por isso que a simbologia da morte tem uma foice. A simbologia da morte tem uma foice, a liberdade também tem uma foice. Aham. E aí ele vem com essa foice e capa Urano. O filho vem e corta a piroca Eunuco de Faraó. Isso. Corta a piroca de Urano. E Urano sente o golpe. Quando o Urano sente o golpe, ele faz, ai, doeu. Subiu e parou no céu. Ah. E agora então abre um espaço entre a Terra e E o Urano céu. e o céu. Ah. E quem foi o filho que cortou o pinto do pai foi Cronos. E agora quem domina esse espaço da Terra e do céu é Cronos. Aham. Da mesma de cronômetro, de cronologia do tempo. Aham. Porque agora Cronos é o que governa o espaço entre a Terra e o céu, e Urano. Aham. E aí é o seguinte, aí nesse contexto, né, os deuses agora têm esse espaço, Aham. né, e aí vem agora a ideia de Urano começa a comer todos os filhos que vai tendo. Por quê? Quando chega na altura da cintura dele, ele vai lá e come. Come literalmente, gastronomicamente. Comeu Têmis, que era justiça, comeu Poseidon, foi comendo. Só que Deus não morre, comia e ficava dentro de Cronos. Até que a mãe de novo, pega o filho, esconde um filho
enrola num pano um monte de pedra e dá pra Cronos comer. Aí Cronos come aquele manto cheio de pedra e ela esconde esse filho numa caverna. Né? E esse filho que ela escondeu é Zeus. E aí Zeus era escondido e alimentado pela cabra Amalteia, que saía ambrosia do chifre da Amalteia. Ambrosia, por isso que é comida dos deuses, ambrosia. Ela amamentava Zeus do chifre. E aí Zeus cresce e de repente ele fala, mas por que eu tenho que ficar escondido? Não, porque seu pai, ele come todo mundo. Ele falou, então vamos livrar. E aí vem a primeira luta do Titã, que é os deuses do Olimpo, que é Cronos, que é Gaia, que é Hades, que é Urano, contra os titãs, que é Zeus, Poseidon, e aí vem a primeira treta. E aí então agora vem Zeus, treta com os deuses do Olimpo, e agora Zeus ganha e coloca ordem no caos. E aí Zeus faz justiça. Zeus ajusta o cosmo. Entrega o mar para Poseidon, o céu para Urano, terra para Gaia. E ele coloca ordem no caos. E aí Deus ajusta o caos. Por isso que o caos é justo. O caos estava desajustado. Aí Zeus vem e ajusta o caos. E aí daí vem a ideia de justiça. Ajustar o que está desajustado. Uhum. Então se você foi feito para jogar bola e você tá no escritório, você tá desajustado. Sim. É injusto. Então você ajusta, né? Traz a justiça. Legal. É a origem da ideia de justiça. É. Por isso que a ideia do cosmo, sim, ele é justo, ele é ajustado, perfeito. Sim. O cosmo é perfeito. Então, eu faço um cosmético para tirar a imperfeição que tá no meu rosto. Então, eu tenho uma espinha... Mas tem uma mulherada aí que usa uma maquiagem, né? Um make-up aí. Que, tipo, a mina trabalhava lá na Noite do Terror do Play Center. Aí ela comprou uma maquiagem cara e, tipo, você olha lá, é uma deusa, né? Uma deusa. Aí depois sai a maquiagem, os caras falam, eu vou lá reclamar lá no Procon, quero... Esse cosmético aí não é de Deus, não. Esse cosmético não. aí, Esse não é de Zeus, não. Tá enganando essa parada. Esse é de Hades. Aí o cara fala, me mostra a foto da mina, né? Fala, vai ser minha mulher e tal. Aí tá bom, aí você vai lá na casa, acabou de acordar, tá sem maquiagem, você fala, amigo. Cara. Você vai ter a unção de Josué, você é forte e corajoso, não pasme, não te espante. Ele tem a unção do Jaspion. Do Jaspion, né? Só pega monstro. E ó, tá com a maquiagem, o cara tá sete maravilhas do mundo. Não, né? E agora o problema nessa nossa nova geração aqui, que a maquiagem virou real, né? Porque agora todo mundo nas redes sociais. Não, e acorda com maquiagem, vai dormir com maquiagem, tá sempre com maquiagem porque não quer expor quem é. Quem é? É uma sociedade editada agora. A gente vive... Essa é a treta do conceito de beleza, né? De você ter beleza. Nada é bonito, né? Não tem ser humano feio, ser humano bonito, né? Se você vivesse num mundo onde... Fosse tudo igual, né? Não. Onde as pessoas tivessem 3 olhos, você seria estranho. É o seguinte, ó. Meu avô falava assim, ó, que não tem gente feia, tem gente que não tem dinheiro. Entendeu? É isso aí. Você fala assim, nossa, passou por uma transformação. Ganhou um dinheiro, foi lá. Já era, vai lá, mano. Você faz tudo. Já era, entendeu? Ou, como diz o nosso amigo Silvio Santos, tem pessoa que não conhece Jequiti. Diga aí, Silvio. Vai lá. Oi. Oi. A linha Jequiti faz milagre. Faz milagre. Mas me diga uma coisa. E o que todo esse papo nosso tem a ver com a cabala? Então, eu tô falando isso porque... A cabala, ela, vamos falar assim, você tem algo que é chamado pardês. O que é pardês? Pardês é relacionado com o jardim do Éden. Um jardim, né? E aí quando você fala de pardês, você vai ter uma alusão a 4 tipos de interpretação da Bíblia. Opa! Então você tem o P de Paraxá, que seria a interpretação a nível da letra, assim, do que ela é a interpretação básica, tipo você leu e foi isso que você entendeu. Literário. Interpretação literária. Isso. É o Paraxá isso aí? Esse é o Paraxá, Tem algumas pessoas que falam Paraxá, que seria a interpretação mais simples, né? Isso. Aí você tem o R, né? Porque você fala par.
Então, P-A-R, o R é de remes, que aí são dicas. Então você tem uma... A senhazinha, a dicasinha. Isso, a diquinha, adquirem, mano. para você ter uma interpretação um pouco mais profunda. Aí você tem o terceiro nível, que é o D, que é o delete, né, a gente chama de drash, que aí já é no campo da pesquisa. Aí já é mais profundo ainda. Isso, porque aí o que acontece? Só existe a ignorância quando não existe a curiosidade. Porque a curiosidade faz as pessoas quebrarem a ignorância porque elas vão pesquisar. Então, o conhecimento surge de alguém que tem a necessidade de pesquisar algo. Então, o que o cientista faz? Ele faz uma pesquisa sobre e ele consegue inventar o remédio, consegue inventar o carro, consegue inventar. Por quê? Porque ele sentiu a curiosidade de pesquisar algo. Então, isso a gente chama drash, que é uma porta. O D de delete de porta, a gente chama drash, que é o nível da pesquisa. Então, essa palavra aqui, eu queria... Qual que é essa palavra? logos. É o pensamento. É a pesquisa, é o drash. Isso, é o drash, Isso. entendeu? É a exegese. Isso. Então aí você, quando fala pardes, né, tá relacionado, chama pomar, que tem a ver com jardim, né, do Éden. E você vai ter o S que termina, que é sod. Que é o nível do segredo. Então quando você fala de S, você está falando sod, que são os segredos. Entendeu? Então, existem segredos que são revelados para os filhos. Então, passa o âmbito da pesquisa. Sim. E agora entra, que é chamada a parte mística. Então, você vai ter 4 níveis de interpretação e da mesma coisa. Então, você pega o versículo X, você vai ter os 4 níveis dele. E o último nível é o sod. É o sod. Então, o que Cabala significa receber. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Cabala... Pegou aí? Cabala significa receber. Receber. Não vem falar que é macumba, tá vendo? Você não sabe. Não, porque aí as pessoas falam assim, não, porque é misticismo e tal. Meu, o livro mais místico de todos é a Bíblia. É a Bíblia, isso eu falo. Por quê? Porque, você tem intervenção de anjo que desce com comida, anjo que vem e socorre. Que abre o var vermelho, roupa aquece no corpo, rocha que anda. Além de a rocha andar, sai água. Sai água. Martelo flutuando. Martelo flutua. Nego andando em cima da água. Entendeu? Aí você tem Cabala lá... é o que mesmo? É receber. Receber. Porque, como o homem... a origem do homem é a matéria. Então, o homem ele é criado para receber. Então, eu recebo meus amigos, eu recebo presente, eu recebo... Então, é receber. Só que o interessante é que o receber é para alguém que está bruto, né? E o que eu recebo vai afofar ou vai me desenvolver para ser doador. Porque se eu recebo e retenho, eu tô parando o fluxo. Se eu recebo e eu faço girar, eu tô fazendo continuidade. Então você vai no banco, a gente abre uma conta corrente porque a gente quer continuidade, a gente não quer que o dinheiro pare. Sim. A gente quer que o dinheiro esteja circulando, certo? Quanto mais dinheiro circula, mais oportunidade você tem. Trabalho, etc. Porque o dinheiro está circulando. Sim. Quando começa a ter muita inflação é porque o dinheiro está deixando de circular. Sim. Certo? Então, quando eu recebo e eu dou, eu estou circulando. Então, o que o segredo faz? Eu falo isso e as pessoas acham uma loucura, né? Que o maior desafio do céu no homem é transformar em receptor em doador. Porque a natureza humana é receber, mas a natureza celestial é dar. Então, por exemplo... Você é louco, você é louco. Você pega uma terra seca, ela não produz. E Deus criou ela para produzir. Qual é a maldição? A maldição é que não cai água. Da onde cai a água? Do céu.
Então, da onde vem o sustento? Do céu. Então, quando o céu abre a janela e cai chuva, a chuva quebra a esterilidade. E aquela terra agora vai estar apta para produzir. Você é louco. Agora aqui, vou fazer um parente aqui, eu preciso falar isso aqui, porque que aí é o seguinte, eu gosto de falar com o Dani por causa disso, mano, porque eu tenho minhas loucuras, e aí ele traz as loucuras dele, e aí eu vejo que eu não sou totalmente louco. Aí a conta fecha, Só que é o seguinte, só que a minha não é do mesmo nível, a minha é um pouquinho mais embaixo, né? Mas olha só que loucura. Cada um no seu... Cada um no seu quadrado, como diz a Bíblia. Então é o seguinte, olha que loucura. Deus, ele faz o homem, né? E aí ele faz o homem, e ele coloca o homem no jardim. No jardim, no né? Pardês. No Pardês, né? E aí ele vai lá e diga, ó, governe, né? Frutifique, multiplique, encha a terra e governe. Sim. Aí agora aqui é o meu pensamento. Como eu tenho a mente de Cristo, eu posso pensar o que eu quero. Então é o seguinte, Deus, quando ele dá a direção para o homem, frutifique, a minha ideia é a seguinte, era para o homem olhar para um fruto que tem uma pequena semente, ele planta aquela semente e essa semente vai dar uma floresta. Você vai plantar uma semente de laranja, não vai nascer uma laranja. Nasce uma árvore com várias laranjas, com vários caroços que vão plantar e acabou. Então uma semente povoa uma floresta. Então era para o homem olhar e entender, né, que mesmo ele sendo único, pequeno, ele poderia povoar o mundo e servir o mundo e ganhar o mundo. Beleza, beleza. E aí é o seguinte, o homem era a imagem e semelhança de Deus, e por ele ser a imagem e semelhança de Deus, ele ia lá e fazia o que ele tinha que fazer. Aí Deus é amor, o amor é altruísta. Então o homem desceu para servir, para fazer, porque ele era altruísmo. E o altruísmo é no pro outro, não existe altruísmo próprio. Eu sou um auto-altruísta, não existe. Eu me nem falar isso aí. Criaram isso aí, velho. Já criaram isso aí. E aí, então, Deus, ele é amor. O amor é altruísta. Aí o contrário de Deus é o diabo, que é o egoísta. Né? O amor é altruísta e o diabo é egoísta. Isso. O contrário do amor. Então, o que acontece? Então, agora, o contrário de Deus diz pro homem assim, não. Primeiro você tem que receber. Para depois você ser igual a Deus. Primeiro você come, depois você dá. Deus falou assim, não, você é igual a mim, agora você dá. E aí o homem se perde. Aí que o homem cai. E aí o homem vira um receptor eterno. Na verdade, o homem foi feito para ser um doador. E aí, quando ele recebe a influência do diabo, que é o ego, ele vira receptor. Egoísta. Egocêntrico, egomaníaco. Eu. Porque aí ele se perdeu. E sim. Mas olha que interessante, né? Deus deu um órgão sexual para o homem que funciona para criar, sempre apontando para o céu. Olha aí, ó. Se ele não aponta para o céu, é porque ele vai eliminar o líquido que não é legal para o corpo. Xixi. Então ele aponta para a terra. Olha aí. Certo? Sim. A urina vem para a terra, mas a vida vai para o céu. Olha aí. Então, olha aí. Quando aponta para o céu, lembra que a gente falou das taças? Sim, celebrar a vida e a festa? O ápice é quando então o órgão do homem tá pro alto. E aí, aonde que Deus colocou a semente? No homem. No homem. Que joga para cima. Para cima. E essa semente, ela... Cai no céu, que é a mulher. Não, então, a mulher é receptora. Porque o que ela vai fazer? Ela vai fazer a função da gordura. Recebe e já está tudo dentro. Então, dentro dela, num casulo, aquela semente vai tomar a forma da vida. Então, o milagre da criação está dentro da mulher. Mas o doador da semente para criar é o homem. Okay. E essa semente só funciona apontando para o céu, independente do credo religioso. Na Índia, o cara hinduísta tem que ser pro céu, brother. Senão não vai adiantar. Não vai. Entendeu? Você tá lá na China também. É pro céu. É pro céu. E aí, então, aonde ele colocou a semente? Ele colocou a semente num órgão do homem. Você é louco. Né? Então, o que o homem faz? Quando o homem entra no sentido de êxtase, que a mulher deixa extasiado, e é interessante que acontece. Deus é cíclico. E o ciclo é redondo, não é uma linha, não é tempo. Sim. Então, qual que é o ciclo? 1 a 6 e o 7 plenitude. 1 a 6 e o 7 plenitude. Então,
Onde estão os ciclos? Os ciclos estão impregnados no nosso dia a dia, que a gente não consegue ver. E você pega o rosto do homem, ele demonstra os ciclos de Deus, porque é redondo. Só que tem uma conexão com a parte baixa, que é o pescoço. Então o pescoço é o quê? Uma ponte para as coisas baixas. Certo? Então as coisas do alto estão na cabeça, que são os ciclos. E esses ciclos que dão a plenitude para a vida. Aí então você pega 11 homens de um lado e 11 do outro, que querem fazer um gol. E o objeto é uma bola. Ciclo. É um ciclo. E aí você tem o mundo inteiro que gasta uma fortuna para ver um jogo e que tem êxtase a hora que a bola entra no gol. O sexo. É. Tudo Então tudo você... sexo. E aí, ó que Tudo interessante, né? tudo Que aí você sexo. pega 11. 11 de um lado e 11 do outro. Você vai ter 22. Quando você forma uma palavra, que a gente estava falando da bar em hebraico, você tem 22 letras. Olha aí. Beleza? Então você tem 11 de um lado e 11 do outro, que formam 22. Então seria a matéria-prima da criação, criando o quê? Um gol, um ápice. E aí você vai no estádio de futebol e quando o teu time faz um gol, você celebra, e você abraça e você pula, que você nunca viu na sua vida e nunca mais vai ver. Por quê? Por causa do sentimento que se aflorou. Por quê? Porque Deus criou para dar prazer. E o maior prazer que um homem pode ter é justamente quando ele tem a relação sexual com alguém que ele ama. Por quê? Porque está apontando para o céu para criar vida. Então o que acontece? Deus! O homem e a mulher estão cocriando, mas um precisa do outro. Entende? Sim. Então quando existe esse lado da dependência, que o homem não pode criar sem a mulher. Então você tem um doador e um receptor. E o que a mulher faz muito bem? Ela recebe para doar. Então o que a mulher? A mulher abriga a semente e dentro dela, todos os órgãos dela vão se alocar para que tenha espaço para a vida nascer. E aí dentro daquela semente, olha que interessante, entra líquido, mas quando sai matéria. Olha. Porque quando sai uma criança formada. Se E você o que parar pra acontece? Ela tem que romper a madre. E aí então entra o quê? O órgão sexual feminino. E lá sai o quê? Sangue. Então o primeiro pacto de sangue de toda a humanidade é a mãe. Porque rompeu de um lugar quente, seguro, que você tinha alimento, não tinha conta, não tinha preocupação, estava lá quentinho. E de repente você sai. E quando você sai, você vai ter que enfrentar uma série de coisas. Então a primeira reação é chorar. Porque me tiraram desse lugar que eu não queria sair. Aí então a criança chora. Cara, agora deixa eu fazer um bagulho que talvez não tenha nada a ver, mas assim, eu pensei agora. Por isso que a gente tá vivendo uma geração mole, sem resiliência. Assim, agora, vixe, vão me matar. Acho que eu nem devia falar, mas eu vou falar. Depois a gente edita. Ou não, né? Dessa ideia dos partos naturais, que a criança não pode chorar, Faz todo sentido, fazer o né? parto para não chorar, para não sei o quê e tal. Será que tem a ver ou não? Olha, faz sentido. Né? Porque aí, pô, é puxa do natural, natural. é chorar, é o sair, é a treta, é mas- romper, é isso, o lutar, isso. mano. Mas você amenizando ou não, vai chegar em momentos da vida que vai ter que chorar, né? Vai ter que chorar. A gente chora de alegria, a gente chora de tristeza, a gente chora de raiva, a gente chora de satisfação, né? O choro faz parte, né? Até a palavra lágrima em hebraico vem da palavra suco. Ah, é? Você, por exemplo, você espreme a laranja, tem um suco. É a Você lágrima. espreme o homem, sai a lágrima. As lámigas. As lámigas. Então, todas as reações que são pautadas da humanidade sempre tem lágrima. E aí você coibir não significa que a pessoa não vai ter que enfrentar, porque todo mundo quando nasce, ela sai desse âmbito de segurança para um âmbito de insegurança. E não queria, né? Não queria. Não Entendeu? queria. Então, assim, o céu manifestando na morrer, terra. né? Ninguém quer morrer, né? Não. Às vezes você tava lá na barriga da mãe, você nasceu, você tava morrendo, na sua cabeça lá você tava morrendo. E aqui você nasceu. A morte deve ser a mesma coisa, né? Quando a gente nasce em algum lugar, talvez. Na verdade, fala que no ato sexual é quando Deus escolhe a alma que vai entrar na pessoa, né? Então, tipo assim, a semente, aquele embrião líquido vai receber uma alma, que é uma parte eterna.
E o momento crucial da decisão de qual nível de alma vai vir para essa pessoa é no ato conjugal. Será que isso tem a ver, pode ter, porque Deus é vibração. Isso pode ter a ver com a vibração dos pais e aquilo cria uma caixa de vibração que pode receber uma alma com aquela vibração? Total, né? Não, olha que loucura. Agora Total. é ciência. Agora é ciência. Saiu. Aí estão falando agora de novo, mas saiu. Eu acho que há uns 5 anos atrás, na Science. Uns 3 anos atrás, na revista Science, que pela primeira vez na história, os filhos estavam mais burros que os pais. Isso nunca aconteceu. O cérebro sempre evoluiu. O cérebro sempre evoluiu, o cérebro sempre evoluiu. Pela primeira vez na história, os filhos estão mais burros que os pais. Não está evoluindo. A geração, pela primeira vez na Com história tanta da tecnologia. humanidade. Não, exato. E culpa do quê? Da tecnologia, porque ninguém pensa mais. Antigamente, a gente tinha que decorar pelo menos 10 números de telefone se Sim. quisesse sobreviver. Sim. O de casa, o da mãe, o da tia, o da namorada, o da namorada, o da namorada. Porque sempre, né, se tinha, tinha umas 2, 3 namoradas, tinha que ter os 3 telefones. E aí é o seguinte, hoje, celular, você não pensa mais, e o cérebro é um músculo. Se ele não for exercitado, ele atrofia. Endereço tinha que decorar. Sim. Hoje em Não dia tinha é o Waze. GPS. Sim. Não tinha GPS. Você tinha que decorar, você tinha que Lembra? Você entendeu? viajava, tinha que abrir o mapa. Abrir o mapa, Né? o guia. Será que isso não está acontecendo? Porque é o seguinte, até chegar ao ápice de evolução tecnológica que nos coloca... Fala mais perto do... Até chegar o ápice aí de evolução tecnológica que nos colocou nesse conforto que a gente tem hoje. Porque, percebe, você vive hoje como um imperador. Se você pegar a vida do imperador com a tecnologia que tinha naquela época e você comparar a sua vida hoje, a sua vida ela tem um conforto de imperador, beleza? O que aconteceu então? Talvez os jovens estejam nascendo mais burros. Por quê? Porque eu não preciso mais evoluir, talvez esse conforto aqui. E o que parou de evoluir? O que precisa evoluir no ser humano? Nós chegamos ao ápice da coroa, certo? Nós somos a evolução, que é o ápice da coroa. Chegando até aqui, depois a gente evoluiu o conforto. A gente evoluiu a matéria para todo mundo. Qual é o próximo objetivo? Qual que é o nosso próximo propósito? Todo mundo está confortável e tal, porque a gente pensa que o conforto está em criar conforto, em criar coisas que nos deixem confortáveis. Nós não entendemos que aqui é o paraíso e que aqui estamos, que já é o ápice do conforto. E aí, a humanidade, depois disso, a gente parou de evoluir porque a gente não está dizendo para os jovens qual é o próximo caminho, qual é o próximo passo da evolução. Olha, a gente já evoluiu tudo que tinha para evoluir no ramo de tecnologia. Agora, o que a gente tem que evoluir? Agora a gente tem que evoluir isso aqui. E o que é evoluir a sua mente? É você iluminar mais átomos, né? É você começar a pensar em mais na questão de evolução espiritual, do espírito. Afinal de contas, a gente está aqui como espírito tendo uma experiência humana, certo? Então, não é um decreto, né? Não está assim, quando você fala, as pessoas estão quando a pesquisa diz, as crianças estão menos inteligentes dos que os pais. Puta, a gente está condenado, então, ao fracasso? Isso aí. Se continuar desse jeito. Se continuar desse jeito, Como muda? Porque ao invés de ser espaço livre. Essa é a minha ideia. Porque ao Fazer invés de as ser pessoas mudarem. crescente, está sendo decrescente. Isso. Porque é o seguinte... Não tá evolutivo. Não, olha só. Vamos voltar para a ideia do nascimento. Sim. Vamos voltar lá. Então é o seguinte. O ser humano não nasce pronto. Sim. Ele nasce e vai sendo feito. Sim. Como tudo, Então é uma planta. Ele nasce e vai sendo formado. E na nossa formação, a gente vai absorvendo conteúdos. Certo? Então vamos lá. Todo tipo de conteúdo a gente absorve. Nós somos aqui pelo menos 50 pessoas que nos cercaram. Vó, tia, papagaio, filme, novela, cachorro, mulher feia, lombada. Tudo A gente é um retalho. Então é o seguinte, e na nossa formação a gente vai sendo feito. A gente vai se fazendo. Então eu quero trazer um exemplo meu. Eu fui me formando, fui sendo feito. Então eu fui recebendo vários sentimentos. Até eu encontrar um sentimento que eu ainda não tinha recebido, que era o sentimento da morte. Meu pai morreu, cara, e foi o pior sentimento que eu senti na minha vida. Nunca senti nada igual, assim, tipo, foi uma coisa horrível. E aí é o seguinte, me deprimi.
Por que eu me deprimi? Porque não havia conteúdo. Existia ainda o buraco do sentimento da dor da morte para eu sentir. Quando criança eu gostava de muita coisa. E aí é o seguinte, eu quis ter várias coisas que não tive, porque meu pai não tinha condição de me dar. Então, eu logo preenchi o sentimento de decepção, de frustração, de desejo. Passei muita vontade na minha vida. Então não havia mais buraco para isso. Quando criança existia. Eu nunca tinha me frustrado, né? Eu quando criança, me frustrei em não ser o melhor aluno da sala, e não ser o mais bonito, e não ter... assim, tive várias frustrações. Então eu fui me formando. Isso foi me dando resiliência, né? Aprendi a ouvir não, apanhava todo dia da minha mãe, porque eu aprontava. Uhum. Então isso foi me formando. E aí, quando adulto achava eu já ser formado, experimento um sentimento que ainda não havia sentido, que era a dor da morte. Então eu não quis superestimar, não quis desvalorizar, eu falei, eu quero viver isso, eu quero sentir. E foi ruim, me deprimi, chorei por... Até ontem eu tava chorando, eu não conseguia falar disso sem chorar. Hoje não, por quê? Porque o que acontece? O sentimento era ruim, eu encaixei ele aqui, tava horrível, tava doía, terrível, mas eu falei, não, mano, fica aí, velho. Por quê? Porque amo a minha mãe tanto quanto meu pai, mas se ela morre hoje, não me deprimirei mais. Porque eu já tive conteúdo, agora eu tenho conteúdo pra isso. Uhum. Entendeu? Uhum. Então agora eu já tô completo, já estou pleno, porque faltava esse sentimento da morte. Porque todos os outros já havia sentido traição, dor, decepção, tristeza, menos a morte. Menos a morte. E aí então, com o meu pai, eu fui pleno nisso. E espero que, acredito não existir um outro tipo de sentimento. Pior que esse. Não existe. É muito legal o que você está falando, porque você está falando que de uma adversidade, de um sentimento negativo, transformou em algo positivo, né? Sim. Porque por que eu tô dizendo isso? Porque aí hoje as crianças não se frustram mais. Porque... O desejo é querer. Entendeu? Então, tipo assim, uma criança, eu vi, tava lá no cabeleireiro, um menino devia ter 7, 8 anos de idade. Vai cortar... Mãe, não vou cortar meu cabelo. Eu não vou. Respeite a minha opinião. Uhum. Rapaz, eu que não era pai, eu já tava quase dando um soco. Se um filho meu fala isso pra mim, eu dou um tapa na boca. Minha mãe já tinha dado um tapa na minha boca. O quê, mano? Você vai agora. Eu falo assim, você não vai cortar o cabelo, você vai fazer um implante. Que eu... E onde eu bater não vai nascer mais, né? E aí é o seguinte, aí veio essa ideia de não, você tem que conversar, você não pode bater. Criança não entende. Uhum. Eu sempre falei isso, né? E falo até hoje, o querer dos meus filhos é o meu. Uhum. Quando eles vão ter o querer deles? Quando eles pagarem a conta deles e tiver a vida deles. Sim. E aí e ainda se eu souber que tá errado, eu vou lá e dou porrada e vai fazer o que eu... Mas até quanto tá na minha casa... Sua regra. O querer dele é meu, eles não sabem o que é bom pra eles. Sim. Então o que acontece? Até os 7 anos de idade, eduquei com vara meus filhos. Acabou. Uhum. E fazia o seguinte... O Cacá... E provocava situações para corrigi-los. Não, e hoje em dia, se você corrige, você é o vilão. Você vai preso, você é o vilão. Não, você não pode bater. E não tô falando para espancar as crianças, né? Nada disso. Deixando claro que não é essa a visão, né? Não, a visão é vara, é vara. A Bíblia fala assim, a Bíblia fala assim, ó, retire a vala do seu filho e ele te vergonhará quando adulto. Tá na Bíblia. Mas você sabe por que a vara... Mas exato, o que é essa vara? Chicote na bunda. Não, então, é pra você não usar a mão, porque na palma da mão tem a bênção. Olha aí, ó. Então você usa uma vara pra você não usar a palma da mão. Isso aí. Entendeu? Então, por exemplo, eu tava no... Eu não batia de mão nos meus filhos, Sério? Não, eu perguntei... Ou vara ou cinta. Eu perguntei pra um amigo meu judeu, eu falei, por que tá esse vara aí não? Ele falou, não, porque a mão se abençoa. A mão aberta é pra abençoar. Então o pai vem e coloca a mão sobre a cabeça do filho e o abençoa. Não é pra você bater. Então você usa uma vara para corrigir. Para corrigir. Mas quando corrige é assim, o pai que ama, o filho corrige. Isso. E o filho que é bastardo não tem correção. Então, você fez isso errado e eu vou te corrigir. Então eu estava vendo ontem que saiu uma pesquisa falando que os homens que têm mais sucesso são os homens que tiveram as mães mais duras. Isso, sim, as perfeito. Mães mais... Aqui, ó, esse é o caminho, se sair daqui é brava. Entendeu? Perfeito. E tornaram homens de sucesso por causa dessa educação. Eu tô vendo pais refém de criança. Um amigo meu, o filho dele devia ter uns 3 anos, correndo pra lá e pra cá, aí ele pegou no colo.
Aham. Quando ele pega no colo, o Samuel, o menino, Ah. e ele, me deixa descer, ele segurando, e eu conversando, e ele segurando, ele deu um tapa na cara dele. Do Pá! Do pai. E aí ele tomou um susto. Olha, Samuel, o amigo do pai vendo, eu quero descer, pá, deu outro tapa na cara. E aí ele pôs o menino no chão. Esse menino é fogo, cara vermelho. Eu falei, que isso, cara? Que isso? Esse moleque vai ser um demônio. Qual e a a culpa não é do mensagem? moleque, é verdade. Qual a mensagem? Porque ele não. É esse tipo de gente que mata a namorada, que estupra a namorada, que rouba banco. Não tem limite. Porque não tem limite. Não sabe ouvir, não. Não sabe ouvir, Não tem referência de autoridade. Mas qual seria a atitude correta, só nesse caso, nesse ponto desse pai, numa ocasião dessa, por exemplo? Qual que seria, na sua visão? É o seguinte, não acontecer essa ocasião. Porque os meus filhos eu nunca corrigi na frente de ninguém. Sim. Eu saía de casa Sempre e falava assim, ó. corrige em secreto, Isso. não Eu saía de casa e falava assim, ó. Você pode falar, Cacá, Rebeca, então assim, eu falava pra eles assim, ó. Eu só quero falar com vocês 3 vezes. Eles com 2 aninhos. 3 aninhos. Ó, a gente vai sair e eu só vou falar com vocês 3 vezes, hein? Saía. Aí criança, corre, blá, blá. Cacá, Rebeca, beleza. Cacá, Rebeca, beleza. Acabou, não falava mais. Derrubava a festa, acabava com tudo. Chegava em casa, eu falava assim, vai pegar a cinta, que agora vocês vão apanhar. Porque eu falei que eu ia falar com vocês. Não, pai, não. Vai. Aí 3 cintadas, vai dormir. Cara, o que acontecia? Tinha vez que eles fingiam que dormia, porque criança é malandra. Fingia que tava dormindo. Eu acordava eles, eu fazia eles pegar a cinta e explicar por que tá apanhando. Por que você tá apanhando? Por que você tá... Já vinha chorando. A tortura era terrível. A Tabata falou, seu monstro, me xingava. Eu falei, por que você tá apanhando? Sim. Porque o senhor falou isso. Aham. Acabou, mano. É Pronto. 5 festas. Nunca mais. Eu fazia assim, ó. Já Eu só era. olhava pra eles Não, até só hoje. olhar, só olhar. Acabou. Eu não precisava mais falar. Não, Corrige em imagina- casa. Corrige em casa. O problema das famílias hoje é que quer corrigir na casa dos outros. Não, não pode. Porque dentro de casa não educa. Ó, sabe que interessante que eu ouvi? Não é complexo. Eu tenho um filho de 24 anos de idade. E eu E é acompanhei homem. essa geração. E é homem. Você conheceu meu filho. Eu vi. Entendeu? Eu tenho minha filha de 21 anos de idade. E é mulher. Sim. E não é complexo. Eu vivo no meio de adolescente. Dei aula em escola pública. Entendeu? E aí é nítido aquele que tem educação e o que não tem. O que apanhou e o que não apanhou. Claro. É nítido. Por isso que vai um cara lá e pega uma arma e vai lá na Isso. escola e fala, vou matar o E vai professor, porque o professor falou, não vai fazer. Aí em casa Isso. ele faz o que quer e quem é você? Exatamente isso. Vou matar você. Isso. Ele é um reizinho em casa, ele que manda, ele faz o que quer, ele escolhe a roupa que vai vestir, a hora que vai tomar banho, o que vai comer. Aí depois, quando ele fica adulto, é o mesmo jeito, é a mesma coisa. Mesma coisa. A menina não quer transar com ele, ele estupra, porque é o quê? É porque eu quero. Não, eu quero. Ela terminou, ele se mata ou mata ela. Por isso que a gente vê um monte de gente depressivo. Porque crianças que não foram formadas, Sim. são deformadas. Sim. Não se frustraram, não apanharam, não descobriram que o mundo não gira em torno do umbigo deles, não descobriram que não são ninguém, não Sim. são nada. Porque as crianças acham que é o dono do mundo. É o reizinho, meu filho, olha o desenho que ele fez, uma bosta, um desenho feio, não vale nada, aí você fica fazendo moleque, eu sou... Não, mano, ó, tá feio. Acabou. É igual quando você vai, você vai lá e vê o programa lá que os talentos vão cantar, né? Você canta bem? Canto. Minha mãe disse. Os caras, Ih, mano. Sua Já mãe, era. o parâmetro é sua mãe. Sua mãe acabou. Não, a não mãe, vai- todo mundo é bonito. não vai Todo rolar. mundo canta bem. É. Não vale. E aí a gente vê essa geração que a gente tá vivendo hoje. Uma geração frustrada, sem resiliência, toda depressiva, doente, a geração que mais toma remédio. Nós somos o número 1 de ansiedade no mundo. E da onde veio? Dessa conversa de que tem que conversar. O que uma criança de 8 anos de idade vai entender de uma relação? Uma vez o cara veio e falou pra mim, um casal veio conversar comigo e falou assim, nós decidimos separar. Eu falei, por quê? Porque não dá, a gente tá brigando demais. Inclusive, eu já até falei com o fulano, que era o filho. E ele também acha... Opa, seu filho tomando uma decisão pra Como adulto? assim? Ah. Como assim? Quantos anos tem seu? 8. Ah. Seu Tem filho- cabeça boa mesmo. Seu filho tem 8 anos e você vai conversar Aham. com a criança de 8 anos. A Bíblia fala que um herdeiro, quando criança, nada difere de um escravo. Porque ele não sabe. Tá escrito isso na Bíblia. Aham. Então é o seguinte, como se trata um escravo? Com lei, Sim. com regra, Essa é a com hora que você vai chicote. acordar, essa hora que você vai aqui, dormir, é isso que você vai assim, comer. é. Aí depois, ele não deixa de ser rei. Aí quando ele amadurecer e chegar na idade adulta, ele entendeu que ele é rei e ele governa. E ele administra. E ele toma conta. E ele não é escravo. O que difere o escravo do rei, do príncipe, é a consciência de relação. Meu filho trabalha comigo, minha filha trabalha comigo. Eu tenho vários funcionários. O que diferencia os meus filhos do funcionário? A consciência de relação. Meu funcionário, se eu não pago, me põe no pau, me processa. Meu filho trabalha de graça.
Por quê? Porque é dele. Consciência de relação. Se eu não pago meu funcionário, ele me processa e não vai falar comigo, fica de mal. Meu filho vai jantar. Claro. Acabou. Se eu Vai reclamo, depender da tua comida. porque ele não trabalha por dinheiro. A relação que eu tenho com ele não é de serviço. É uma relação de família. De consciência. Então, até os 7 anos, eles apanharam muito. Né? Pô, não, varinha de namoral. Depois nunca mais. Nunca mais. E até hoje. E não passa... Pode deixar claro que isso funcionou pro Góis. Não... Funcionou, não, E você não passou mais vergonha por Nunca passei vergonha com eles. Nunca. Igual, e sempre Nunca. nunca se corrige publicamente. Nunca. Você sempre corrige, vai num banheiro e você explica o porquê da... Ó, por isso você vai colher isso. Porque você vai criar uma consciência que o que você tá fazendo tem uma consequência e não é legal. Você vai querer? Não. Então não faça mais. Não, e da onde eu tirei isso? Aham. Da minha vida. Eu nunca fui duro na corrida. Minha mãe batia, mas aquele batido de mãe. Aham. Não, minha mãe tinha... Eu era mimado. Minha- Sou até hoje mimado. Eu tava pra ser Não, mimado. Minha irmã veio do Canadá e trouxe um presente pra minha mãe. Era uma vara que a ponta tinha uma pele de urso, era um chicote. E uma vez, eu falei um palavrão na mesa, do jeito que eu falei, minha mãe me deu assim, na minha boca, assim, ó, pau! Voou laranja, faca, e eu fiquei tipo assim, quase dentado. E ela falou, se fizer de novo, vai apanhar, porque filho meu não vai dar mau exemplo. Falou mais alguma vez? Nunca mais. Não, aí tipo eu falei, mãe, eu não. Aí entendi. Aí a minha irmã trouxe esse presente. Quando eu passava da linha, minha mãe vinha aí. E hoje, tipo assim, eu sou grato porque ela me colocou limites. Sim, claro. Não, então agora, da onde eu tirei? Vagabundo. Sempre Sem fui um limites, vagabundo, sem sem limites. limite. Não respeitava a lei, não respeitava professor. Fui expulso de 3 colégios, virei um drogado, ladrão, roubava. Sabe? Cara, bandido, sem vergonha, pilantra. Tabata. Apanhava de espada de São Jorge. Tabata ali na risca. Aham. Mano, tava até de perdigri. Entendeu? E eu, um vagabundo. Eu, meu irmão, tudo vagabundo. Por quê? Porque criado. Aí é o seguinte: quando criança, fui fazer o óculos, eu tinha 0,25 em um olho e meio no outro. Meu primo tinha 1 no olho e 0,75 no outro. Minha tia fez ele usar óculos e eu falava, não quero usar. E minha tia fazia o meu primo usar. E batia, ele usava. E eu falei, não quero. Aí depois, quando velho, putz, não enxergo direito, olhava, vou lá, 4 graus num olho e 3 no outro. Se eu tivesse usado... Hoje meu primo não usa mais óculos. Porque ele usou, com 7 anos, corrigiu. Não usa mais óculos. Aham. E eu não usei, porque eu quis Não fazer o que eu quis, quis. aham. E aí, tô usando agora, hoje vou usar pro resto da vida. Acabou. Porque não tem ainda nem como fazer cirurgia, porque pá, já fui... Por quê? Aham. Porque eu fui largado ao meu desejo. Claro. Criança largada ao seu desejo vai envergonhar o pai. Eu envergonhei muito minha mãe e meu pai. Se não fosse Jesus me encontrar no meio do caminho aí, Aham. cara, já era. Aham. Eu fiz de tudo que você imaginar de ruim. Aham. Porque eu não tinha limite. Você tomou bem tio que eu sei. Né? Tudo. Os chás tomou, né? Tomei, ixi, vários. Quem é da velha guarda e tá ouvindo, os caras sabem, né? Essa geração os caras é Nutella, né? Nutella. Tomei Nutella. Chá de lírio, bicho, uma vez tomei chá de lírio, mano, fiquei 3 dias louco. Chá de cogumelo, colírio enciclopédio com Coca-Cola, isso aí deixa louco, mano. Isso aí. Essa eu desconheci. Os caras tomavam, vamos lá que é baratinho esse remédio, vamos tomar um bentinho. O Bentinho, Fica alucinado. Então, mas aí ó, é isso que eu vejo essa geração. Uma geração fraca. A gente tá uma geração frágil, fraca, doente. Galera se matando. Olha, é só olhar o número de pessoas que se suicidam. Né? É a nova geração. Galera depressiva. Meu espaço cultural lá em Curitiba frequenta uns 60 adolescentes. Adolescentes. Aham. 80% em depressão. Adolescente vai estar em depressão, mano. Por quê? Porque Nem começou a vida nem direito. começou a vida. Nem tomou as pancadas ainda. Por quê? Porque não teve formação na sua formação. Porque não se frustrou quando tinha que frustrar. Porque a hora de frustrar é quando é criança. Quer um brinquedo, não tem. Quer fazer, não vai. Passa vontade, apanha. Acabou.
Você sabe que você está falando isso que é bem interessante, que você tem uma analogia aos mundos superiores, né? Que se chama, ou portais e tal. Usando uma linguagem mais... Então você tem o reino, que é o mundo da ação. E em cima do mundo da ação você tem a formação. O mundo da formação. Olha aí, ó. E sobre a formação você tem a criação. E sobre a criação você tem a emanação, da onde emana tudo. Então você, vamos falar assim, subir até o terceiro céu, tá falando de níveis, né? Então o nível da ação, que é o nosso aqui, faz, corre, pá. Aí você vai ter a formação que está acima da cabeça. Mas acima você tem a criação. Só que antes de criar, emana. Então emana um pensamento e cria. Depois que cria, você forma e age. Então por isso que você segue padrões, né? Vou ter uma empresa, começa... Não, peraí, vamos desenhar. Aí então, emanou, criou, formou, agiu. Vida, o processo da vida. Então você pode olhar de cima para baixo ou de baixo para cima. E o processo da formação, então você emanou a vibração e tal, criou no ápice sexual e agora tem que formar. Por quê? Quando desce na ação, você está formado. Entende? Então isso aqui é o quê? É uma regra que vem do céu para a terra e da terra para o céu. Entendeu? Então você, da onde emana tudo? É Deus, está lá em cima. E o caminho emana, cria, forma e age. A gente está chamando ACA, o mundo da ação. Aqui é para agir, aqui é para fazer, aqui é para acontecer. Mas para você agir em ordem, acontecer em ordem, forma, cria e emana. Então a gente está aqui. Aí Deus emanou aqui uma ideia para a gente aqui. Aí a gente vem, coloca no papel, criou. Aí depois que criou, você vai formar. Então vamos abrir assim, vamos fazer assim, então a formação. E agora que está tudo certinho, a gente vai agir. Por isso que você abre a empresa, abre o CNPJ, vai formatar todas as coisas para acontecer com ordem. Né? Você que mexe com que mexe com o mercado financeiro, você sabe que tem que ter ordem. Se tiver desordem, não tem jeito. Acabou. Não sobrevive muito tempo. Não acabou. Não vai sobreviver e vai matar um monte de gente. Sim, né? é isso aí. Então aí você vai obedecer esse padrão. Esse padrão é assim. Então antes de eu agir, tem que formar. Então se eu não formo, na ação vai ser caos. E o que a gente está vivendo? Pais que estão se alienando. Refém de filhos. Isso, refém de... Mas a culpa não é dos filhos. Os filhos são as vítimas. Vítimas. Entendeu? Vítimas. Porque é o seguinte, ó. Aí, história. Vamos pra história. Sim, Geração que criou tudo que a gente tem aqui. sim. Apanharam. Apanhou com força. Com força, era chicote, os pais batiam. Minha avó, Mas mano. você associa toda a criatividade do ser humano a esse aspecto? Assim, ó, eu nunca parei pra associar isso, mas assim, faz todo sentido isso. O desconforto, ele evolui a pessoa. Toda pessoa que tem desconforto evolui. O ser humano era o animal mais frágil que existia quando ele surgiu, segundo a antropologia. O primeiro ser humano surge na África. Continente africano, continente hostil. Todos os animais... as bestas, né? As feras. Isso, matava o ser humano. Por ele, o ser humano o tempo todo estava em hostilidade. Ele teve que descobrir o fogo, senão ele morria. Ele teve que inventar arma, tacar. Você pode ver todo filho da humanidade, o cara tá com uma lança na mão. O desconforto fez a humanidade evoluir e dominar os animais. Perfeito. Então, quando a gente cria as crianças no conforto, a gente está criando um monte de alienado. Sim. Acredito. Então, geração difícil gera homens fortes. Homens fortes gera geração fácil. Geração fácil gera homens fracos. Homem fraco, geração ruim, difícil, forma homem forte. Homem forte, é assim, é um ciclo. Então, nossos avós tiveram uma vida difícil. Sim. Muito difícil. Geraram nossos pais fortes. Nossos pais tiveram vida fácil. Geram nossos filhos com vida fácil. Eles ficam fracos. Aí, esses nossos filhos fracos vai gerar uma geração difícil, porque esse nosso filho fraco não vai saber administrar, não vai sofrer, vai ficar doente, aí vai vir o quê? Tempos ruins. Aí a outra geração chega no tempos ruins, ela vai ter que ficar forte. Vai ter que correr, vai ter que se virar, entendeu? Então, é números, é resultado, é só ver, a gente é o número 1 em ansiedade. Então, a ideia que a psicopedagoga inventou de tem que conversar, não pode bater, está sendo testado e é essa geração que a gente está vivendo agora. E vamos ver o resultado. E estamos vendo o resultado. Somos a geração mais ansiosa do mundo.
Acabou. Brasil, número 1 em ansiedade, segundo a Organização Mundial da Saúde. Eu tava vendo. Eu posso dizer que é o seguinte: disseram que não podia bater. Disseram, mas não disseram como deveria fazer. Que Isso, não é bater. isso, mas aí que tá. É uma pauta pra se levantar. Com certeza. Claro. Porque agora já entendeu que não é conversar. Que já que se fosse conversar, a gente não tava vivendo Mas a também pior tem que- fase. Não, mas aí que tá. Ensinar que ó, bater não é espancar, não, mas- né? Isso. olha, Entenda, não, não, entenda. não. Aqui, joga pra câmera aqui, ó. Entenda. Em nenhum momento é espancar. O Claro, bater. não é tipo, não é- A ideia é só uma varinhazinha. E É corrigir. mais, entendeu? A correção é tipo assim, ó, por isso, isso e isso, aqui. Ó, entenda. É o seguinte, a correção educa. A punição deprime. Sim. Isso. A punição Traumatiza. causa trauma. Isso. Traumatiza. A correção educa. Então Então, eu não tô fala- falando pra espancar, bater, Não. tem que espancar. É, Não, não, nada de jeito disso, nenhum. é. Nada disso. É interessante porque senão cai num destempero, né? Isso. O pai tá bravo, tá frustrado com um monte de coisa, vai descarrega no filho, espanca o filho, aí você vai ter um Isso. monte de consequência. Sim. Então, educar é você o porquê e aqui, ó, assim. E não usar a mão, porque a mão E eu que nunca abençoa. corrigi com raiva. Sim. Não pode corrigir Nunca. com raiva. Então, por isso que era no final, era no outro dia. Com raiva, nunca. Porque aí você desconta a raiva. Claro. Então, não. Então, espera, passou, calmou. Agora vai lá e eles explicavam por que estava sendo corrigido. Eu nunca falava. Por que você vai quê? ser corrigido agora? Por Já quê? sabe. Já sabia. Então fica fácil depois. Então você não tem que educar na frente do amigo. Entendi. Entendeu? Entendi. Acabou. Vai fazer 5 vezes. Nunca mais faz. Até que é interessante que fala que, por exemplo, quando Moisés vai passar o bastão, tinha que se escolher um sucessor, né? E quando vai se escolher um sucessor, se escolhe Josué. Por que escolheu Josué? Por quê? Porque Josué era submisso, Olha aí. entende? E aí o que ele fazia? Ele não corrigia publicamente. Sim, perfeito. Quantas vezes eu vi líderes que falavam assim, você aí publicamente, aí acabava com o cara. Aquela imagem daquele cara se destruiu. Então não é construtivo, é destrutivo. Destrutivo. Agora quando chega e fala assim, ó, tem um negócio pra falar com você. Meu, tá errado isso aqui. Faz assim, 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 assim. Então é pra construir, não destruir. Sim. Essa liturgia que algumas denominações tinham de o líder pecou, coloca ele na frente da igreja, É, expõe ele inteiro pra igreja. sim. Que a vergonha educa? Cara, matou aquele Já cara. era. Acabou. É um X Acabou nas com a costas, vida, é mas um a tiro vida. nas costas. Acabou. É. Porque é o seguinte, Deus perdoa, mas o irmão não. Não, e fala- Acabou. Se você é o adúltero, vai ser sempre o adúltero. Quando estiver falando, adúltera lá, É, ó o adúltero. isso aí. Acabou. Não, Não, e o tem... homem não esquece. Não, então, Deus perdoa. É. Qual o intuito de expor? Tá bom, todo mundo que você expôs agora vai ajudar a resolver? Não. Vai sentar na mesa e vai ajudar? Não, vai. não é vai, isso. não faz vai, sentido. não vai, não vai. Isso é medo. Isso é Constantino. Quanto tempo a gente tá aí? 1h30. Que horas são? Que horas são? Meio-dia. Estudante, meio-dia. Vamos parar pra almoçar? Que o Vamos. Kevin já tá ali, o estômago dele eu já ouvi 2 vezes. Falei, Eu vi ele. Vocês estão com frio, não? tá frio, cara. Eu tô suando aqui, mano. É. Olha aqui, ó. Tô suando, mano. Calor desse, mano. Tô quase tirando a camisa. O próximo eu vou colocar um. Fazer um pipi. Vou colocar- Se eu parar, eu já vou fazer um... Pode parar. Vamos colocar aqui no próximo aqui um futebol, uma areia aqui. Eu vou fazer sem Vou fazer, camisa. vou Tô fazer. calor, mano. Calor desse. Vamos parar pra almoçar.